E eu me chamo Felipe e a gente vai estar aqui nessas 5 semanas aprendendo um pouco mais de Deus. Eu sou a professora Dandara e eu tenho uma dica muito importante para você. Durante esse curso você vai precisar de 2 livros. O primeiro livro é o livro mais importante que nós vamos usar nesse curso, que é a Bíblia. Nesse curso nós usamos a linguagem NVI, mas se você tiver qualquer linguagem na sua casa, é importante que você acompanhe nossas aulas usando a Bíblia, que a gente vai falar versículos para você consultar esse livro. E o segundo livro que nós vamos usar é o livro do Um com Deus. Esse livro vai estar disponível para você em PDF aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar lá e baixar. Mas se você quiser o livro em físico, é só você conversar com algum desses conectores que estão mandando mensagem para você e ligando, que ele vai estar disponibilizando para você. Ok? Beleza? E agora nós vamos para a nossa primeira aula e vai ser fantástico. Prepare-se. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Você está olhando para esse alvo aqui, para essa imagem. O que é isso daí? É um alvo, não é verdade? E eu acredito que todos nós temos um alvo. Um alvo, uma meta e um sonho. Eu, por exemplo, eu tenho um alvo de concluir a faculdade e ser um engenheiro eletricista. Esse é meu alvo, minha meta, e eu estou buscando isso para a minha vida. É difícil para quem é estudante, você sabe que é ralado, tem que estudar bastante. Mas os alvos são bons para nossas vidas porque eles nos dão uma direção. Então, comente aí embaixo qual é o seu alvo de vida, qual é o seu sonho, o que você tem vontade de fazer e que você está buscando. Então, comente aí embaixo o que você tem e você quer realizar nesse 2020 ou no próximo ano e está lutando por isso. Mas deixa eu fazer outra pergunta para você. Os alvos são muito bons para nossas vidas, porque eles nos dão vontade de trabalhar, nos dão vontade de viver. Mas eu quero fazer outra pergunta para você. Será que a gente está aqui nessa terra, em meio de 7 bilhões de pessoas, a gente só veio aqui para cumprir as nossas metas, conseguir comprar uma casa nova, conseguir casar, fazer a viagem dos sonhos? Eu, particularmente, acredito que não. E nessa aula, você vai aprender qual é o maior alvo na nossa vida. E para falarmos do alvo da nossa vida, a gente primeiro precisa entender sobre o Criador. E nós temos um Criador de todas as coisas, um Criador de tudo, que é o Todo-Poderoso, que é Deus. E foi Ele que criou todas as coisas, criou os animais, criou o céu, criou tudo isso que nós enxergamos, foi Deus que criou. Onde está escrito isso, Dandara? Aqui, ó, na Bíblia. Aqui é a verdade que conta isso. E aqui no primeiro versículo já fala que Deus criou todas as coisas. E Ele também criou algo muito importante. Criou eu e você. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Mas por que Ele fez tudo isso? Por que Deus, o dono de tudo, o Senhor de tudo, criou o mundo, criou nós? Por que Ele fez isso? Ele fez isso por um motivo. Porque Ele queria se apresentar a nós. Ele queria se revelar a nós. Ele queria ter um relacionamento. Ele queria ter alguém para conversar, para compartilhar as coisas, para mostrar as maravilhas do mundo. Ele criou isso para termos um relacionamento. E as coisas que nós fazemos, o que nós temos, fala muito sobre quem nós somos, não é verdade? O seu guarda-roupa, ele fala muito sobre quem você é. A sua bolsa, mulher, fala muito sobre o que você é. Se a gente abrir a sua bolsa agora, o que a gente encontra lá? Um peixe frito, um frango assado com arroz, uma farofa já, né? Às vezes carrega coisas inusitadas. E se você, por exemplo, se você for na minha casa, eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Não mesmo. Então, na minha casa, geralmente você não vai chegar lá e vai estar tudo arrumadinho. Geralmente não. Mas na minha casa tem uma coisa que revela muito sobre quem nós somos,
que é um quarto-sala, quarto/sala, que tem uma parede toda preta lá, que a gente pintou de preto e tem giz. Toda vez que alguém chega lá em casa, geralmente as pessoas deixam recados lá para a gente. Então, se você for agora lá, tem a parede preta cheia de recados lá, que as pessoas deixam de carinho, de uma mensagem de incentivo. E isso mostra muito quem nós somos, porque a nossa casa está um auê, mas lá naquela parte tem muitas mensagens legais, porque nós gostamos muito de relacionamento com pessoas. Nós gostamos de ter pessoas na nossa casa, de receber pessoas. Então, o que nós temos fala muito sobre quem nós somos. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho? No detalhe das coisas que Deus criou, o que Deus tem? Você já parou para pensar no detalhe de uma flor? Como cada flor ela é diferente, cada flor ela tem um elemento diferente? Já parou para pensar no nosso corpo, como o nosso sistema ele é complexo? Só um Deus muito perfeito para criar tudo. A criação de Deus fala sobre a perfeição e o poder que Ele tem. Então, pense sobre isso. Pense no que Deus tem, nas coisas maravilhosas que Ele criou, e você vai perceber o quanto esse Deus ele é incrível, Ele é maravilhoso. Deus, Ele queria se revelar a nós, seres imperfeitos, mas que somos amados por Ele. Apesar da nossa imperfeição, Ele queria nos amar e ter um relacionamento conosco. Ele fez isso por muito tempo, através dos profetas, Ele queria se revelar a nós. Depois Ele mandou o seu próprio Filho para tentar se comunicar com a gente também. E agora Ele se comunica com a gente através das Escrituras. Das mensagens que os apóstolos queriam deixar, das coisas que Ele queria nos falar. E agora Ele se revela a nós através da Bíblia. E por que Ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque Ele tem um alvo para a nossa vida. Ele queria se revelar a nós para que nós conseguíssemos cumprir o alvo que Ele colocou para nós. Dandara, que alvo é esse? Qual é esse alvo? Que o Felipe estava falando que tem muitos alvos. A nossa vida é feita de muitos alvos, mas tem um alvo principal, que é o alvo-chave. Que quando você encontra esse alvo, você acerta aqui, ó, na mosca. E a gente encontra isso num versículo-chave da nossa matéria. Vou colocar aqui para você agora. Olha só, tem um versículo que resume exatamente isso. Lá em João 17,3 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que te conheçam. Esse é o alvo do homem, é o alvo que Deus tem para a nossa vida. É isso mesmo. O alvo de Deus para mim e para você, aquele alvo que acerta na mosca, é conhecer a Deus. E esse conhecer na Bíblia é muito interessante porque ele tá ligado a não um conhecimento superficial, mas um conhecimento íntimo. Tanto é que na Bíblia eles falam assim: e ele conheceu a sua esposa. O que significa isso? Que o conhecimento não é superficial. Quando você casa, é aí que você passa a conhecer de verdade quem é o seu esposo ou a sua esposa, não é verdade? Eu tenho certeza que quem está assistindo aí e é casado, sabe que durante a fase do namoro, a gente esconde algumas coisas, né? Os defeitos a gente não fala não, né? A gente só fala as qualidades. E aí, quando você casa e você descobre muita coisa que você não sabia sobre o seu cônjuge, né? E com Deus é assim. Deus não quer que você o conheça de forma superficial. Ele quer que você o conheça de verdade, intimamente, que você saiba quais são os gostos de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus acha legal, o que Deus não acha legal. É assim que Ele quer que você o conheça, de forma íntima. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas
e talvez você seja uma dessas pessoas que conheçam a Deus por ouvir falar. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente. Só que Deus, ele tem infinitas características e qualidades que ele quer que você conheça. Deus, ele nos conhece, mas ele também quer que você o conheça de verdade. Sabe por quê? Por que Deus se revelou a nós? Por que Deus quer ter um relacionamento conosco? Porque ele quer ser um com você. É por isso que o nosso curso se chama Um com Deus. Para te explicar melhor, eu trouxe aqui uma coisa bem legal. 3 batatas. Batata 1, batata 2 e batata 3. Vou falar de novo para você gravar aí, hein? Batata 1, batata 2 e batata 3. Se eu pegar essas 3 batatas e amassar, você já está começando a pensar, né? Que prato é esse? É isso mesmo, é um purê de batata. Vou amassando, e se você tiver aí, coloca um leitinho, coloca um creme de leite. Quando eu termino de amassar essas batatas, o que acontece? Como é o nome desse prato? É um purê de batata. É assim que Deus quer ser conosco, que a gente seja tão misturado, ao ponto da gente não poder mais saber quem é um, quem é outro. Eu tenho certeza que você não sabe quem é a batata 1, a batata 2 e a batata 3, porque eu não sei quem é. Agora, as 3 batatas se tornaram um prato chamado purê de batata. E é assim que Deus quer ser com a gente. Ele quer que as suas qualidades sejam misturadas com a qualidade dele, a ponto de alguém olhar para você e não saber, será que é você? Será que é Jesus? Essas batatas, elas representam Deus, você e Jesus. Jesus e Deus são um. E ser um com Deus é ser um com Jesus. É por isso que o nosso curso se chama Um com Deus. A coisa mais importante que a gente faz aqui na igreja, por mais nesse tempo agora que a gente esteja distanciado fisicamente, mas nós continuamos ser um com Deus. Muito bem. E esse é o alvo, é o maior alvo da nossa vida, é ser um com Deus. Quando você se torna um filho de Deus, é como se você estivesse assumindo um compromisso de casamento com Jesus. Quando você aceita Ele no seu coração, é como se você estivesse assumindo um compromisso de casamento. Quando uma pessoa casa com a outra, ela assume o compromisso, e aí elas vão se conhecendo dia a dia. Da noite para o dia, eu sou casado também, e eu não conheci minha esposa da noite para o dia. Eu conheci elas aos poucos, todo dia eu conhecia uma coisa nova, e lá eu aprendi o que ela gosta, do que ela não gosta, o que ela sonha em fazer. Então, é assim mesmo com Jesus. Nós vamos conhecendo Ele dia a dia, cada vez mais. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual o seu nível de relacionamento com Deus hoje? Quero que você se analise e pense, meu nível de relacionamento com Deus hoje, como é que está? Você analisa de 0, dá uma nota de 0 a 10 para esse nível. De 0 é que você não conhece nada de Deus, nada, nunca ouviu falar. E 10, quando você está próximo, você tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, analise aí e se dê essa resposta. Já analisou? Já pensou? Se você tem esse relacionamento, que legal, que bacana, você está sendo um com Deus. Mas se você não tem, você deseja ter esse relacionamento? Você deseja conhecer mais a Deus intimamente? Se você não tem mais, ou já teve e não tem mais, você deseja, você pode falar para Ele, pode falar para Deus, que com certeza Ele vai ouvir. Em Salmos 145, 18, diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele vai estar perto de você, se você o quiser.
Mas ser próximo de Deus, como o Felipe falou, não vem do nada. Não é uma reação natural do ser humano. A gente não naturalmente se aproxima de Deus. Não é assim. Nenhum relacionamento é assim. Todo relacionamento, ele é um processo, não é verdade? Uma amizade que você constrói. Você constrói um amigo assim, você olha na rua e fala, é o meu melhor amigo da vida inteira agora. Agora você... Não é assim. Você conhece a pessoa, assiste um filme na Netflix, come uma pipoca, come um Bob's, aí tu fala, eu acho que essa pessoa pode ser minha amiga. Assim é no casamento também. Eu sou casada com esse homem lindo que vocês viram aqui, dando aula, né? Maravilhoso. E o nosso relacionamento, a gente vai fazer 3 anos de casado. Tu acha que eu conheço tudo sobre ele? Não. Tem coisa que eu descubro agora, tem coisa que ele descobre agora sobre mim. Mas desde o começo, a gente não olhou um para o outro a primeira vez e falou, é ele que eu vou me casar. Não. A gente foi se conhecendo, foi sabendo como é que era a família, como é que foi a criação, o que gostava, o que não gostava, se queria as mesmas coisas. Então, assim, tudo é um processo, não é verdade? Você manda uma mensagem, tira um tempo para conversar, vai na casa, toma um café com os pais. Então, o nosso relacionamento, ele foi construído assim. A gente conversando, a gente tentando se entender, a gente tentando ver os pontos que a gente combinava, os pontos que a gente não combinava. E assim mesmo é com Deus. Nosso relacionamento com Deus, ele é uma construção, é um processo. Você vai conhecendo Ele a cada dia mais e vai permitindo também que você se abrir com Ele, que Ele também saiba mais sobre você. É claro que Ele sabe, mas Ele quer que você conte para Ele também. Fale, Deus, eu tenho um sonho tal, eu quero fazer isso da minha vida. Poxa, Deus, eu queria muito isso aqui. E você vai tendo uma comunicação, uma unidade com Ele. É isso que Ele quer. É assim que é o processo de relacionamento com Deus. Mas, assim como todo relacionamento, um relacionamento com Deus também ele é de fases. E aí a gente queria mostrar 4 partes do relacionamento com Deus. E aí a gente vai simbolizar isso com uma aliança. Eu vou só tirar aqui o versículo para botar para vocês. A gente chama isso de 4 alianças. 4 alianças, que são as uniões. União de espírito, união de pensamento, união de propósito e união de corpo. Dandara, gravei nada, não se preocupe. Porque para você entender melhor e gravar, a gente vai ensinar um gesto para você gravar isso na sua mente, ok? A primeira união é a união de espírito. A união de espírito é quando você une o seu espírito com Deus. Quando você permite que Deus entre no seu coração. E aí, qual é o gesto para essa união, Simone? União de espírito. Aí onde você está? Está jogado no sofá? Está jogado na cama? Só faz assim, bota a mão, pelo menos, no seu peito, assim, tá bom? Para você gravar isso. Você vai ver que isso vai ajudar você a gravar isso. União de espírito. A próxima união é a união de pensamento. A união de pensamento, quando você une o seu pensamento ao pensamento de Deus, quando você passa a pensar como Deus. Agora, qual é o gesto para isso? Mostra aí, Simone. Pensamento, assim, ó. Vamos lá, o primeiro é a união de espírito, a segunda é a união de pensamento, top. A terceira união é a união de propósito. Quando você começa a entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí o propósito se une com o propósito, o seu propósito se une com o propósito de Deus. E qual é o gesto para isso, Simone? Isso. Estica uma mão, faz o soquinho com a outra e bate. União de propósito. Vamos revisar? A primeira união é a união de espírito. A segunda união de pensamento, a terceira união de propósito e a nossa última união é a união de corpo.
A união de corpo é quando você entende que o seu corpo, ele pertence a Deus e unicamente a Deus. E você entrega ele para servi-lo e para adorá-lo. E aí, qual é o gesto, Simone, da união de corpo? As duas mãos agora sim. Ok? Agora, bora relembrar tudinho. União de espírito, união de pensamento, união de propósito e união de corpo. Top! Agora você já decorou todas as uniões. Muito bem. Agora eu quero fazer com vocês uma eleição. Quero que vai aparecer aqui no meu lado esquerdo uma imagem de um cara. E aí você vai escolher o cara mais bonito do universo. Vamos lá. Desse lado aqui, ó, do meu lado esquerdo vai aparecer uma imagem. O nome dele aí é Felipe Ananias. Esse é o candidato número 1. E no meu lado direito vai aparecer outra imagem de uma pessoa muito bonita também. Coloca aí a imagem. O nome desse cara é o Felipe Almeida. Agora eu quero que vocês votem nos comentários quem é a pessoa mais bonita. Bora, pode votar, vota aí. E aí, qual é? 1 ou 2? 1 ou 2? Ei, gente, vamos parar aqui rapidinho. Isso é uma eleição? Com certeza não, né? 2 caras bonitos aí, eu, como lógico, né, sou sempre bonito, mas isso não é uma eleição. Mas espera aí, guarde esse conceito aí, que a gente vai aprender mais na aula de hoje, tá bom? Como a gente aprendeu já hoje, o alvo do homem é o quê? Fale aí para você mesmo. Isso mesmo, conhecer a Deus. Esse é o alvo do homem. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso conhecer a Ele sem ser pelo que as pessoas falam, mas por eu realmente ter um relacionamento com Ele? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no início de tudo. E aonde é o início de tudo? A criação. Deus, Ele já era Deus. Ele sempre foi Deus. E Ele sempre será Deus. Deus, Ele já existia. Muito antes de tudo existir, Deus já existia. E foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o criador de tudo. E Ele criou alguém que vai ser importante para a nossa história. Ele criou um anjo chamado Lúcifer. Mas no coração desse anjo tinha muita inveja, muito pensamento egoísta. E dentro do coração dele, ele queria ser parecido com Deus. Ele não queria só ser parecido, ele queria ser Deus. E por isso, ele criou uma rebelião no céu, para tentar derrubar Deus. Olha o pensamento, gente, olha o pensamento da pessoa, né? A pessoa não, do anjo. Ele queria derrubar Deus, que é Deus, que ele já existia antes de tudo, né? Mas vamos voltar. E Deus, por esse motivo, teve que afastá-lo de lá. Ele expulsou ele do céu. E ali, naquele momento, houve uma divisão. Houve uma divisão entre o bem e o mal. Esse Lúcifer, que eu contei para vocês, hoje nós conhecemos ele como Satanás ou como diabo. Nesse momento, quando ele cai, quando Satanás cai, há essa divisão entre o bem e o mal. Mas, professora, peraí, calma aí, calma. Se Deus criou tudo, Ele criou todas as coisas, Ele criou Lúcifer. Por que Ele criou Lúcifer? Por que Ele fez isso? Se Ele já tinha criado o mundo perfeito, criou o homem, criou a mulher com todas as coisas, por que Ele ia criar o mal? Calma, sem spoilers, a gente vai falar sobre isso durante a aula, tá bom? Guarda essa perguntinha aí, que a gente vai falar sobre isso. Então, Ele também... Deus criou, como eu já falei, 2 pessoas muito importantes. Ele criou o homem, Adão, lindo, né? O homem mais lindo do mundo ele era, porque só tinha ele mesmo, né? O homem
e criou a mulher, Eva. Adão e Eva. Ele criou esses homens, essas pessoas, para terem um relacionamento com eles. Deus criou o homem para amá-lo. E aqui a gente vai falar sobre o primeiro fato, que é Deus criou o homem para amá-lo. Repete comigo aí, onde você está. O primeiro fato é que Deus criou o homem para amá-lo. É isso aí. E Deus, Ele não queria que Adão e Eva o amassem de forma forçada. Ele queria sim ter um relacionamento com Adão e Eva, um relacionamento de amor, mas não queria que Adão e Eva fossem forçados a amar a Deus. Sabe por quê? Existe um aspecto de Deus que o amor de Deus por mim e por você, Ele não força. O amor verdadeiro, Ele não força. Digamos que chega uma pessoa aí e aponte uma arma para sua cabeça e fale assim, diga que me ama. Você, com medo de morrer, vai dizer, né? Eu te amo, eu sempre te amei, né? Mas isso é amor? Não, não é amor, porque o amor verdadeiro, ele não força. Foi por isso que Deus, além de Ele colocar a árvore da vida, Ele colocou uma outra árvore, diferente de todas. Ele colocou a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aí Ele disse para Adão e Eva, vocês podem comer de qualquer frutos, mas não comam da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Aí estava, nessa árvore aqui, representa a chance, o poder de escolha de Adão e Eva, a oportunidade de Adão e Eva escolherem ficar com Deus ou afastado de Deus. Deus deu para Adão e Eva o poder de escolha. Lembra aí da eleição que o Felipe fez, da pessoa mais bonita do universo, que só tinha ele mesmo para escolher? Isso não é eleição, isso é forçado. Você é obrigada a votar no Felipe. Deus também não quer isso. Você pode dizer aí para você, né, que é injusto porque só tem ele. Deus também pensou assim. É injusto, só tem Deus para amar. Por isso que Deus permitiu a presença de Satanás. Só que, infelizmente, Eva entrou na conversa de Satanás, que induziu, que falou que se ela comesse daquela árvore, não ia. Deus estava exagerando, ela não ia morrer. Então, ela comeu do fruto e deu para Adão e Eva. E a consequência disso, a desobediência, afastou o primeiro casal, Adão e Eva. Eles escolheram ficar desse lado. Eles escolheram ficar longe de Deus. Deus não o forçou. Deus deu o poder deles escolherem. E eles escolheram ficar longe de Deus. E a consequência disso foi a separação. Esse é o segundo fato que você deve entender. O pecado separa o homem de Deus. Essa é a linha de separação. Mas o que te separa de Deus, o que separou o homem de Deus, foi o pecado. Esse é o segundo fato. O pecado separa o homem de Deus. E a essa separação, a gente chama de morte espiritual. Morte espiritual. E a essa separação, nós chamamos de morte espiritual. Funciona mais ou menos assim. A Dandara vai me ajudar. Pode vir, Dandara. Pode ficar. Aqui, desse lado, Adão e Eva estavam desconectados de Deus, desplugados de Deus. Mais ou menos assim. Quando você coloca o seu celular para carregar na tomada,
ele tem carga, né? Ele vai ter carga. Se você usar o dia todo no teu celular na tomada, ele não vai descarregar. Mas a partir do momento que eu desconecto a vida desse celular, as horas desse celular estão contadas. Uma hora ele vai descarregar. E o mesmo aconteceu com Adão e Eva. Lembra que Deus falou que se eles comessem desse fruto, isso ia gerar morte? E a morte espiritual, que é a separação de Deus. Eles estão desconectados de Deus. E o que foi que aconteceu a partir daí? A partir desse momento, desse lado aqui, Adão e Eva, desconectados, separados de Deus, eles começaram a ter filhos. E vieram os israelitas, e vieram os japoneses, vieram os portugueses, vieram os italianos, e aí veio um povo bem amado, que é os brasileiros. Vieram um povo top, ó, os amazonenses. E também vieram de Adão e Eva os flamenguistas. Veio um outro povo também, os vascaínos também vieram de Adão e Eva. E aí veio uma pessoa que eu gosto muito, que eu gosto demais, eu. E veio também uma pessoa que Deus ama muito, você. Todos nós viemos de Adão e Eva e herdamos essa natureza pecaminosa de Adão e Eva. Você pode parar e pensar, mas é injusto, porque não fui eu que escolhi, foi Adão e Eva, por que eu tenho que pagar o pecado do outro lá? Deus também pensou assim. É por isso que Ele providenciou um remédio para essa situação. Esse é o terceiro fato que você tem que entender. O amor de Deus, ele é persistente. O amor de Deus por você, ele é persistente. E no meio dessa história toda, antes de eu e você nascermos, nasceu uma pessoa. A pessoa que seria o remédio para toda essa situação. Jesus. Jesus veio a essa terra com uma missão: nos ligar novamente com Deus. Esse é o quarto fato que você tem que entender. Deus veio ao mundo em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele nasceu de uma mulher, a Maria, mas o pai dele era Deus. Então, ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos. Jesus, ele andou nessa terra, ele sofreu aí o que você sofre, ele se angustiou. Talvez você esteja aí angustiado, triste, preocupado. Jesus também ficou assim. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus se irou. Mas, com um detalhe, Jesus, ele não pecou. Ele veio a essa terra com uma missão: nos religar com Deus novamente. E você, sabe o que Jesus fez? Ele voluntariamente, ele se candidatou para morrer no meu e no seu lugar. Ele, sem culpa alguma, sem nenhum pecado, ele disse: eu vou pagar a dívida da humanidade. Todo o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo, ele pagou na cruz. Ele morreu na cruz para pagar a dívida do homem. Jesus, sem culpa alguma, ele decidiu fazer isso por mim e por você. E sabe uma coisa ruim que aconteceu? Ele ficou separado de Deus. Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele estava pagando. E o pecado deixa o ser humano separado de Deus. E é isso que aconteceu com Jesus. Mas ele, ao terceiro dia, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele, no terceiro dia, ressuscitou. Então, eu quero que você repita comigo o quinto fato. Jesus morreu na cruz para pagar a dívida do homem. Repete comigo, de verdade. Jesus morreu na cruz para pagar a dívida do homem.
Muito bem. E depois que Jesus morreu na cruz, ele provou outro fato. Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dentre os mortos. Mas não vou eu que vou falar esse fato. Pode vir, Dandara, falar o próximo fato. Jesus, nesse momento que ele ressuscitou, ele destruiu a morte. A morte já não tinha mais poder sobre ele. Acabou. Ali, ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele venceu o pecado. O pecado já não dominava mais. Ele estava acima disso. Jesus, ele venceu tudo. Ele provou que ele era 100% Deus e 100% homem. Assim, Jesus, ele tem uma peça fundamental. Ele é uma peça fundamental para nos religar de novo a Deus. Jesus, ele é uma ponte que nos liga novamente para o lado de Deus. Deus providenciou uma forma de nós voltarmos para perto dele, de nós nos aproximarmos de novo com ele. E foi preciso, sim, que Jesus morresse lá na cruz. A dívida que a gente tinha era com Deus. E era assim que ele queria que fosse pago. E Jesus teve que vir aqui e pagar por nós. Porque nós não éramos capazes de fazer, nós não somos capazes de fazer. Somente ele conseguiria. Somente ele conseguiria ser essa ponte para nos religar de novo a Deus. E quando a gente decide fazer isso, a gente passa por essa ponte para o lado de Deus. A gente passa novamente a estar em comunhão com Ele, a estar conectado com Ele. Lembra do exemplo que a Simone deu aqui do carregador? O carregador que estava desplugado, ele volta a estar plugado de novo. E o nosso espírito se torna um só espírito com o Espírito de Deus. Quando eu aceitei isso, eu passei por essa ponte. Atravessei para o lado de Deus. Mas Deus, Ele não vai forçar você a fazer isso. Ele não vai forçar você a passar por essa ponte. É uma escolha sua. É uma decisão pessoal sua. Se você entende tudo isso, você fala, eu entendi agora. Você toma uma decisão de voltar para o lado de Deus. Ele é o único caminho. Não existe, gente, outro caminho. Não é a bondade que vai te salvar. Não é um dízimo que vai te salvar. Não é você vir para a igreja que vai te salvar. Não existe nada, outra coisa que a gente possa fazer. Mesmo se nós fôssemos as pessoas mais bondosas do mundo, as pessoas mais 100% justas, isso não pagaria a dívida do pecado. Só o único caminho, só há um caminho. E esse caminho é Jesus. E você pode falar agora para mim assim, Nandara, eu entendi. Eu entendi tudo isso que vocês falaram. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para isso ser real na minha vida? Se você entendeu, você já fez a primeira coisa. Entender que tudo isso aqui é verdade. Que isso aqui não é uma história inventada. Que isso aqui não foi alguém que fez uma alegoria, que brincou com os personagens para fazer sentido. Não é. Isso é real. Isso aconteceu. Jesus, ele está vivo. E a gente comemorou a Páscoa. Agora domingo. Para provar que ele ressuscitou. E que ele é totalmente poderoso. Então isso, gente, é verdade. Se você entende que isso é verdade, você já deu o primeiro passo. Agora você precisa crer. Crer de todo o coração. Crer de verdade. Crer, se alguém questionar você, você fala, eu creio. Totalmente, você tem que crer que Jesus é o único caminho e nada mais. E decidir, como eu falei, é uma decisão sua. Você tem que decidir que Ele vai fazer parte da sua vida. E o próximo passo é você falar para Ele. É você falar aí onde você está. Você não precisa estar aqui dentro da igreja, não. Aí no seu quarto, na sua sala, eu não sei onde você está assistindo a gente. Aí mesmo, você abaixa a cabeça e fala assim, Deus, eu quero isso. Jesus, eu aceito isso. Eu quero viver isso, eu quero ter meu espírito ligado com o teu, eu quero estar plugado de novo com o Espírito de Deus.
e você fala isso na sua mente, no seu coração, e você verbaliza isso para Ele. Deus, eu quero fazer isso, eu quero tomar essa decisão. Quando você toma essa decisão, você entende que Deus é duas coisas para você. A primeira é que Ele é seu Salvador. Como a gente falou, que Ele nos salvou do pecado. Ele nos salvou do inferno e nos deu uma chance de uma nova vida com Ele. E você entende outra coisa, que Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele vai mandar, desmandar e você vai falar, sim, Senhor, eu estou aqui para te obedecer. É para largar tudo por ti, eu vou fazer. Ele é seu Senhor e Ele é seu Salvador. Gente, quando você faz isso, você aqui, ó, você toma essa decisão, você volta a estar aqui pertinho de Deus. Isso só depende de você. Isso depende de um relacionamento que você quer ter e quer desfrutar com Jesus. O seu espírito será novamente ligado com Ele quando você fizer essa decisão. É isso mesmo. E a Bíblia fala que quando a gente faz essa decisão, quando você faz essa decisão, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai aí morar em você. Vai morar em você. Você é religado, como a Dandara falou. Você é reconectado com Deus. Muitos já fizeram essa decisão. A Dandara colocou aqui que ela já fez, ela já está do lado de Deus. Várias pessoas fizeram essa decisão de voltar para Deus através do sacrifício de Jesus. Mas você precisa fazer, você precisa se colocar daquele lado. Tanto é que você não pode fazer a decisão. Se você está assistindo um com Deus agora e você já aceitou Jesus, você segue a Jesus, você tem uma vida de comunhão com Jesus, você não pode fazer essa decisão pelo seu filho, pelo seu esposo, pelo seu marido, pelo seu amigo. Não, lembra que a gente falou um princípio de Deus, que o verdadeiro amor não força? Deus não quer o seu amor forçado, Ele quer que você o ame, mas de livre e espontânea vontade. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser um com você, mas você precisa querer. Você precisa fazer essa decisão. Antes, Adão e Eva nasceram ao lado de Deus e escolheram ficar afastados. Hoje, nós nascemos afastados e temos a escolha, através de Jesus, de voltar a ter um relacionamento com Deus. Se você aí entendeu a história que a gente contou, e eu sempre falo que isso não é uma historinha, essa é a história da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Se você entendeu e você diz assim, eu quero ter um relacionamento com Deus, você pode fazer uma oração, você pode dizer isso para Deus. Se você quer fazer isso agora, feche os seus olhos e fale assim para Deus, Deus, eu entendo a minha situação de pecador. Eu quero o teu plano, eu aceito o teu plano para a minha vida. E eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida para ti. Agora, se você fez essa oração, se você entregou a sua vida para Jesus, lembra que você tem que entregar, Jesus não vai tomar, é você que tem que entregar. Se você fez essa oração, deixa eu te falar, 4 coisas que acabou de acontecer. Uma, Deus ouviu a tua oração. Lá em Lucas 11:3 fala que Deus ouviu e atendeu a tua oração. Sabe esses teus pecados que você vem se torturando há muito tempo? Eles foram perdoados. Não tem mais dívida para você. Não tem mais pecado. Outra coisa. Você não será mais condenado. Condenado é o quê? A separação de Deus eterna, a morte espiritual. Você não é mais condenado. Lá em Romanos 8:1 fala que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não vai ser condenado. E outra coisa boa, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem morar em você. Efésios 1:13 fala isso. E Ele não vai te abandonar. Lógico que você ainda vai errar, ainda vai pecar, mas esse Espírito não sai mais de você. Ninguém pode tirar. Lá em Hebreus 13:5 fala que Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. A outra notícia boa, que você acabou de se tornar
filhos de Deus. João 1,12 fala sobre isso. Fala que você, quando você creu, você entregou a sua vida, você se tornou filhos de Deus. Você não precisa mais ter medo da morte, porque agora você é filho de Deus. Se você assistiu o culto da Páscoa, o pastor Mateus falou sobre os 6 presentes da Páscoa, e um deles é não temer a morte. Você não precisa mais ter medo da morte, porque agora o Espírito de Deus mora em você e ele não te abandona. Você é filho de Deus. É isso mesmo. Na aula de hoje, nós aprendemos qual é o alvo de Deus para mim e para você. Qual é o alvo principal do homem, que é conhecer a Deus. Esse é o alvo principal da nossa vida, conhecer a Deus. Nós aprendemos também sobre as 4 uniões que a gente vai desenvolver no nosso relacionamento com Deus. Você lembra do gesto? União de espírito, união de pensamento, união de propósito, união de corpo. Nós aprendemos também como ter a união de espírito. Nós falamos dos 7 passos para a salvação. E se você entregou a sua vida para Jesus, você acabou de se unir com Deus. Seu espírito se uniu com o Espírito de Deus. Vocês estão conectados. E se você fez essa decisão, nós gostaríamos de saber. Você pode, agora na sua tela vai estar aparecendo os nossos telefones, o meu, Simone, do Felipe e da Dandara. E eu gostaria muito que você, que tomou essa decisão, mandasse uma mensagem pra gente, dizendo assim: Simone, Felipe, Dandara, eu entreguei a minha vida para Jesus. Sabe por quê? Porque a gente quer se alegrar com você. Isso é uma boa notícia. Agora, se você ainda está pensando em tudo isso, você pode fazer essa decisão aonde você estiver. Tudo bem? Bem, no nosso curso, nós usamos 2 livros. Esse livro aqui, a Bíblia, e é a Palavra de Deus. O nosso curso é todo baseado nesse livro, que é a Bíblia. O outro livro que a gente usa é este aqui, que é o livro do Um com Deus. Esse livro vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Você pode baixar e acompanhar durante as aulas. Para você não se perder durante as aulas, você pode acompanhar junto com o livro, tudo bem? Durante essa semana, você tem um exercício para fazer, você tem uma tarefa. Você vai ler o livro até a página 18 e responder os exercícios que o livro pede. E se você tiver alguma dúvida, você pode ligar, mandar uma mensagem para a gente, que a gente está aqui, disponível para te ajudar. Tudo bem? Na descrição do vídeo também vai estar uma ficha de inscrição. Nós queremos saber quantas pessoas estão fazendo esse curso. Eu quero conhecer você, nós queremos conhecer vocês. Então você vai preencher o seu nome, seu telefone. Tudo bem? Sem mais, eu espero você semana que vem aqui, às 18 horas, aqui no canal da Nível NC. Assista o culto que já vai começar. E sem mais, Deus abençoe vocês e boa semana!